Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia. Vamos abri-la em Tiago, capítulo 2, versículo 14. E vamos fazer a segunda mensagem, continuação da mensagem que nós fizemos quarta-feira, cujo tema é através das obras que se mostra a fé. Todos acharam? Todos encontraram? Então acompanhe a leitura, por favor. Tiago diz à igreja: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor Deus do universo agora. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu. Mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E eu faço votos que você esteja construindo a tua vida sobre rocha, porque ao longo da vida virão rios caudalosos, chuvas torrenciais, ventos destruidores. Mas se a tua vida estiver construída sobre rocha, nada vai destruir a tua vida. Agora, se não está construindo sobre rocha, escute a segunda parte do hino. Mas aquele que ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, mas não viveu, não praticou, sobre areia construir, e sua vida destruiu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, agora nós queremos que o Senhor fale conosco através da palavra. Nós já oramos ao Senhor, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos. O Senhor já falou conosco através das letras dos hinos. Mas agora nós queremos que o Senhor fale pela palavra. Que o Senhor fale aquilo que nós estamos necessitando de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir,
mas aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que é uma necessidade vital e imperiosa para a nossa saúde espiritual. Fala através de mim, usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra, porque eu só posso fazer isso, só posso explaná-la. Quem tem que dar o entendimento é o teu Espírito. Quem tem que abrir o coração para que as pessoas entendam aquilo que eu explano é o Senhor. Se o Senhor não abrir, não adianta. Então que o Senhor abra o coração de cada homem, de cada mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, com laços de amor, conduziu a esse santuário nesta manhã. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado através de tudo que for proclamado desse altar. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, Tiago diz: a fé sem obras é morta. Nunca se falou tanto de fé como nos tempos que nós estamos vivendo. Você ouve falar de fé em todos os lugares, toda hora, todo instante. Esperar o pessoal descer. Vocês vão descer? A gente precisa coordenar melhor essa descida, né, para não interromper a pregação. Então, todo mundo diz que tem fé. Teus vizinhos dizem que tem fé. Teus colegas de trabalho dizem que tem fé. Os teus colegas de colégio, de faculdade, dizem que tem fé. E você já percebeu que cada pessoa, ela quer mostrar a sua fé à sua maneira. Então tem gente que faz promessa para os santos da Igreja Católica e acha que isso é ter fé, acha que isso é confiar em Deus. Outros fazem jejuns violentos, acham que o fato de fazer jejum, de passar horas, dias sem comer, sem beber, mostra que a pessoa tem fé. Outros vão fazer corrente de libertação nessas seitas esdrúxulas que existem aí e acham que o fato de fazer uma corrente de libertação, isso prova que ela tem verdadeiramente uma fé em Deus. Mas na verdade, nada disso prova que a pessoa tenha uma fé verdadeira em Deus. A única maneira de se provar que a pessoa tem uma fé genuína, uma fé legítima, uma fé que o Espírito Santo imputou na sua vida, é através das obras, é através das atitudes. Não é a atitude de confiar num santo, não é a atitude de acender uma vela, ou de fazer um jejum, ou uma corrente de libertação. Não, atitudes de confiança em Deus. É o agir movido por uma confiança absoluta no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está cheia de exemplos, de Gênesis a Apocalipse, de pessoas que tiveram essa fé que Tiago diz aqui. Uma fé com obras, uma fé com atitudes. Aliás, eu disse aqui na quarta-feira à noite, que as pessoas que mais viram Deus se manifestar em suas vidas, foram exatamente aquelas que agiram, aquelas que tiveram atitude, aquelas que não titubearam na hora de ter que obedecer o que Deus determinava, pessoas que fizeram a sua parte, foram as mais abençoadas. Porque Deus não pode se manifestar na vida de uma pessoa que não tem uma fé com obras, que não tem atitudes de fé. Por isso, olha, Tiago cita aqui 2 exemplos para ilustrar o que ele está dizendo, o ensinamento dele. O primeiro exemplo que Tiago cita é o de Abraão. Aqui no versículo 19, acompanhe na tua Bíblia que eu vou ler. Ele diz assim:
crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Porque tem gente que acha que porque abre a boca e diz eu creio em Deus, que isso é fé. Que isso prova que ela crê de verdade, que isso prova que ela tem fé. Tiago disse, olha, até os demônios creem. Até os demônios também creem nisso aí, né? Crê e treme. Aí ele diz no versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, quer dizer, não tem valor nenhum. Aí ele faz uma pergunta: não foi por obras que Abraão, o nosso pai na fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras, pelas atitudes, que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Quer dizer, Tiago está se referindo aqui à maior prova de fé que Abraão teve que passar na sua vida. Você lembra que Abraão foi chamado por Deus quando ele tinha a idade de 75 anos. E depois que ele foi chamado por Deus, esse homem passou por muitas provas ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. A primeira prova que Abraão passou foi quando ele teve que deixar os seus entes queridos, a sua família, os seus parentes, ir para uma terra que nem ele mesmo sabia onde ficava, mas era isso que Deus estava determinando, era isso que Deus estava exigindo desse homem. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você já imaginou Deus falando isso para você? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai pregar o meu evangelho numa terra que eu vou te mostrar. Aonde? Sai por aí afora que eu vou te guiar, eu vou te conduzir. A Bíblia diz: e partiu Abraão como Deus lhe determinara. Não discutiu com Deus, não disse: Senhor, eu não posso pregar aqui mesmo, não. Eu vivo numa terra de incrédulos, o paganismo impera, as trevas tomam conta. Não seria melhor eu pregar aqui mesmo na terra que eu estou? Porque as pessoas gostam de fazer as coisas da sua maneira, né? Dentro da sua conveniência. Abraão disse: perfeitamente. E eu fico imaginando os conflitos que Abraão teve que enfrentar. Como é que deve ter reagido Sara, sua mulher? Quando ele disse: olha, Deus falou comigo que eu largasse tudo, pegasse você, pegasse o que eu tenho e fosse para uma terra que ele vai me mostrar. Como? Você bebeu? Você fumou um baseado? Você não está bem da cabeça, Abraão. Que história é essa? Que terra é essa? Para onde é? Não sei. E como é que você vai? Eu vou pela fé. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Como é que deve ter reagido o sogro de Abraão? Como é que é? Você vai levar minha filha para uma aventura? Você está ficando louco, rapazinho? Como é que deve ter reagido o pai de Abraão diante de uma situação como essa, diante de uma ordem imperiosa como essa? Mas ele foi. Partiu Abraão como Deus lhe determinar. Ele tinha 75 anos. Teve um sobrinho que foi com ele, Ló. E um dia começou a haver um conflito entre os pastores do gado de Ló com os pastores do gado de Abraão. Problemas. Abraão chama o sobrinho e diz assim: Ló, vem cá. Olha, nós somos parentes chegados, não fica bem esse conflito entre a gente. Então, para não haver problemas maiores, vamos fazer o seguinte: vamos se separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro.
Agora está aí toda a terra. Está aí, ó. Eu quero que você escolha para onde você quer ir. Escolha o que você acha melhor. Escolha aquilo que você acha que vai lhe fazer bem. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você achar melhor ir para a esquerda, não tem problema. Eu vou para a direita. Que confiança em Deus, hein, irmão? Porque se esse homem não confiasse em Deus, ele ia dizer assim: Ló, vem cá. Eu sou Abraão, eu sou teu tio, você é meu sobrinho. Fica na tua. Eu é que fui chamado por Deus. Eu é que sou o escolhido. Então, está havendo problemas, eu vou escolher que parte da terra eu vou ficar. Eu vou ficar com 90% da terra, vai ficar um restinho ali, 10% para você. Se quiser aqui, se não quiser, problema teu. Porque não é normalmente assim que as pessoas fazem. Eu tenho direito, eu sou de Deus, eu não admito, e não sei o quê. Esse homem disse: não, escolhe. Em outras palavras, ele estava dizendo: para onde eu for, Deus será comigo. Se eu for para a direita, Deus é comigo. Se eu for para a esquerda, Deus é comigo. Aonde eu estiver, o Deus Todo-Poderoso será a meu favor. Bom, todos nós conhecemos a história desse homem aqui. Só que, passado 25 anos dele ter vivido uma vida por fé, agora quando esse homem havia chegado à idade de 100 anos, ele continua passando por provações. Deus continua criando situações na vida desse homem que exigem que ele prove que a sua fé em Deus é uma fé viva, é uma fé eficaz, quando ele já está com a idade de 100 anos. Isso aqui é muito interessante, sabe? Porque isso aqui mostra para todos nós que até o último dia das nossas vidas, nós vamos estar enfrentando desafios, nós vamos estar enfrentando novas batalhas, enfrentando novos inimigos, estaremos aprendendo mais e mais de Deus, até o último dia da nossa existência nesse corpinho de carne aqui. E graças a Deus que é assim. Que bom que Deus faz que seja dessa maneira, porque, irmãos, que outra maneira poderia existir para avaliar como é que está a nossa saúde espiritual? Que outra maneira poderia existir para fazer uma avaliação se a nossa fé está viva, se ela não está morta, se ela não está estagnada, a não ser através das provações de Deus? Então, Abraão, através da sua vida, através das suas atitudes, ele nos ensina como é que nós devemos encarar todas as provas que nós enfrentamos ao longo da vida, para que Deus venha a ser glorificado através de nós. Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Esse é exatamente o exemplo que Tiago usou, para dizer: olha, a fé é isso, só se prova a fé dessa maneira, com atitudes. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 1, vamos ler o 1 e o 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? E Abraão respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, o filho que foi o milagre de Deus na vida de Abraão, o filho da sua velhice, o filho que Deus disse: será através de Isaque que será abençoada a tua descendência. E como é que agora Deus vem e diz: olha, pega o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você morre de paixão, por quem você ama, vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto para mim. Oferta de holocausto era quando se pegava um animal, fazia-se um altar, colocava-se a lenha, amarrava o animal, sangrava o animal, pegava o punhal, enfiava na jugular, derramava todo o sangue do animal no chão e depois ateava fogo até todo o corpo do animal se transformar em cinzas. Deus estava pedindo que Abraão fizesse isso,
não com carneiro, não com novilho, mas com o próprio filho. Que prova tremenda. Mas olha, o propósito de Deus nos mandar provações, irmão, sempre tem o objetivo de aferir como está a nossa fé, de não permitir que a gente fique parado, que a gente fique vivendo uma fé morta, uma fé só de palavra. Por isso que Deus sempre permite que venham provas na nossa vida, para a gente exercitar a fé, para a gente não ficar parado, para a gente não estagnar. É sempre esse o objetivo de Deus, é sempre esse o propósito de Deus. Versículo 3 em diante. Levantou-se, pois, Abraão, 1h da tarde, depois que dormiu bastante, se espreguiçou. Não. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, cedo. É importante o que Deus está mandando eu fazer. É para agora. Assim como eu levanto cedo para ir trabalhar, eu vou levantar cedo para fazer o que Deus está determinando. Assim como eu sou pontual no meu trabalho, eu vou ser pontual na igreja. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Como eu vejo Deus indicando lugares para as pessoas, e as pessoas dizendo, não, ali é longe. Não, aquele ali eu não quero ali. Aí depois disse, tem fé. Ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, a terra de Moriá. Puxa vida, 3 dias de viagem. Ele podia ter dito, Senhor, pera lá. Por que tem que ser na terra de Moriá? Por que não pode ser aqui? Tem montes aqui onde eu moro, olha quantos montes. Por que não pode ser em cima desse monte? Não é tudo a mesma coisa? Não é assim que as pessoas dizem? Não, Deus está em todo lugar, tanto faz aqui, como ali, como acolá. É tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. É onde Deus determina. 3 dias de viagem. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha, irmãos, é esse tipo de atitude aqui que Tiago se referiu na sua epístola. A pessoa que crê de verdade em Deus, ela obedece. Quem crê de verdade não se nega a fazer sacrifício para Deus, não pensa 2 vezes em fazer aquilo que Deus está determinando. Quem crê, quem não crê, vive uma fé espúria, vive uma fé fajuta, vive uma fé morta, está sempre dizendo desculpa, sempre se imiscuindo, sempre escorregando, sempre querendo fugir de fazer aquilo que Deus está exigindo deles. Tiago disse, não, essa aí é uma fé morta. A fé verdadeira é essa de Abraão aqui, ó. Atitudes. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Isso aqui era uma tipificação de Jesus. Abraão tipificava Deus, Isaque tipificava Jesus, colocou a lenha sobre o filho, olha lá, Jesus carregando a cruz. Isso aqui apontava para o que ia acontecer lá na frente do Calvário. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo era o punhal enorme de matar boi. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, e Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho, o que é que você quer? Isaque perguntou, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o animal que o senhor vai sangrar, derramar o sangue no chão e depois vai atear fogo para que ele queime até se transformar em cinza? Cadê o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho.
o cordeiro para o holocausto e seguiu ambos juntos. Deus vai prover, fica tranquilo. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que Abraão deve ter preparado o altar, deve ter colocado a lenha, deve ter dito: Isaac, vem cá, deixa eu ver como é que você ficaria aqui. Amarrou a mãozinha, o pezinho do rapaz, só para eu ver. Eu imagino que tenha sido assim. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, pegou o punhal para dar a punhalada na veia jugular do filho, fazer aquilo que tinha que ser feito, derramar todo o sangue na terra primeiro. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora eu sei que a tua fé é real. Agora eu sei que mesmo você já tendo passado por muitas provas, a tua fé continua tão viva como no princípio, tão ativa como antes. A tua fé não está dormindo, a tua fé não está morta, a tua fé está viva. Você continua crendo em Deus da mesma maneira que você creu quando Deus mandou você sair da terra dos teus pais. Porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Só faz isso quem crê. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Olha como é que Deus faz. Colocou lá no alto do monte um carneiro preso, não precisava correr atrás não. Já estava preso. Vai lá, Abraão, é só você pegar. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu conheço gente que se estivesse no lugar de Abraão ia dizer: ô bênção, tá vendo como Deus é bom? Já me deu o carneiro, já chegou a primeira bênção. Ia botar embaixo do braço e levar para casa. Oh, maravilha, já me deu o primeiro carro. Olha, já tem um carro, viu? Olha, já aumentou meu salário, aleluia, glória a Deus. Tomara que ele me dê mais. Abraão pegou o carneiro e ofereceu a Deus em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então você vê, mais uma vez Deus viu que a fé de Abraão continuava tão viva como há 25 anos atrás. Porque, irmãos amados, preste atenção no que Deus está falando com você nessa manhã. Quem crê não nega nada para Deus. Abraão foi provado no máximo que um homem pode ser provado, creio eu. Ter que dar o seu próprio filho para Deus. Quem aqui é pai ou é mãe? Levante a mão. Muita gente, a maioria é papai e é mamãe. Pense aí. Você dá o teu filho para Deus. Sâmia, cadê o menininho? Está na escolinha? O Cauã. Cauã é teu filho, teu único filho, né? Sebastião, papai. Ama aquela criança. Quando eles vêm com o Cauã falar comigo, os olhos de vocês brilham. Eu olho assim, você está brilhando de alegria, de felicidade. Você já imaginou? Você ter só o Cauã e Deus dizer: pois é, mas agora eu quero o teu filho. A gente às vezes dá R$100 de oferta para manter a obra e acha que estamos fazendo a maior coisa do mundo. Eu dei R$100. Tem gente que só faz sair igual um pavão. Aquelas pendas coloridas, sabe? Todos vaidosos. Porque deu uma porcaria de R$100. Deus pediu a Abraão o filho. Está aqui, ó.
Olha, Deus dá esses exemplos aqui para mostrar como às vezes nós somos mesquinhos para Deus e achamos que estamos demonstrando a maior fé do mundo. O sujeito, porque vem a um culto, acha que já está fazendo um sacrifício danado. Ó, eu moro aqui um bairro bem perto aqui, Montese. O cara acha, porque sai do Montese para vir para o centro, que é uma grande atitude de fé. Deus está vendo o quanto eu creio nele. Você já imaginou? Eu saí do Montese para vir para o centro? Ó, que bobeira. Então Deus está mostrando aqui, ó. Olha como vocês são fracos. Como vocês são mesquinhos. Como vocês ainda não atingiram a maturidade que deveriam atingir. Agora, sempre depois de uma provação, e quando nós aproveitamos aquela provação para mostrar para Deus que a nossa fé é viva e eficaz, Deus faz vir bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. Quer ver? Leia o versículo 15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência, Abraão, possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto fizeste jejum para mim. Ungiste a cabeça com óleo. Porque não é assim que as pessoas acham que serão abençoadas? Não, isso aí não leva a Deus a abençoar ninguém. Isso aí é coisa de falso profeta, de seitas religiosas diabólicas. Porquanto obedecestes a minha voz. Eu vou fazer isso, Abraão, porque você obedeceu a minha voz. Você é um cara tremendo. O que eu mando você fazer, você faz. Você chegou ao extremo. Você não me negou o teu filho, o teu único filho. Amém? Amém, igreja? Agora, volte lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25 e 26. Agora Tiago diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora, Tiago apresenta outro exemplo para demonstrar que a verdadeira fé é sempre mostrada através de atitudes. Não adianta ficar abrindo a boca, eu creio, eu confio. Prove que você crê. Prove que você confia. Não, eu creio. Deus sabe que eu creio. Não. Deus sabe quando Ele vê. Não é por palavras. Deixa eu mostrar isso aqui. Vamos lá no Velho Testamento. Livro do profeta Josué, capítulo 2. Quando eles estavam indo em direção à terra prometida, havia a cidade de Jericó, que era um grande empecilho, porque não queriam deixar que o povo de Israel passasse por ali. E eles tinham que vencer esse obstáculo. Aí Josué escolhe 2 homens e manda fazer um levantamento da cidade de Jericó. Né? Vai ver como é que é, quantos soldados tem, como é que são as armas, para que eu possa traçar uma estratégia de guerra. Que nós temos que derrotar esse pessoal aí, que nós vamos ter que passar por aí. Bom, então diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num,
2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: olha, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Aí o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque eles são espiões, eles vieram espionar a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado os 2 homens e os escondido, e disse ao mensageiro do rei: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram, não sabia nem de onde esses caras eram. E havendo-se de fechar a porta, já era escuro, eles saíram, foram embora. Não sei para onde eles foram. Vão atrás deles, porque talvez vocês os alcancem. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Colocou embaixo, os caras embaixo de umas canas de linho, umas varas de bambu. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com ele lá no eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, estão aflitos, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíam do Egito. Temos ouvido também o que o Senhor fez aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Raabe tomou uma atitude de fé. Ela colocou a sua vida em risco quando ela recebe os espias, 2 estrangeiros que iam espionar a terra, que eles iam enfrentar para tentar destruí-la, e os escondeu. Essa mulher aqui sabia que se o rei de Jericó soubesse o que ela fez, olha, ela seria executada de imediato como traidora da sua cidade, como traidora do seu povo. Colocou a vida em risco. E ela apenas tinha ouvido falar do que Deus havia feito com o povo hebreu. Alguém já tinha contado: olha, esse povo aí tem um Deus que é verdadeiro, viu? Abriu as águas do Mar Vermelho. Quem se intrometeu no meio desse povo, Deus destruiu. É mesmo? Puxa, então esse Deus é verdadeiro. Só em ouvir, já despertou nessa mulher uma fé. Ela já depositou em Deus uma fé. E a fé que esta mulher depositou em Deus é provada que é uma fé verdadeira, é provada que é uma fé legítima, quando ela acolhe os espias e arrisca a própria vida para protegê-los. Quer dizer, ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Quando ela soube das maravilhas que Deus havia realizado, olha, ela começou a sentir uma inquietação. Ela disse: puxa vida, esse povo vai destruir todo mundo aqui vai ser morto. A única maneira de alguém não morrer é confiar nesse Deus. E eu confio nesse Deus. Aí ela pede aos espias, implora aos espias
que salvasse ela, o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, a família dela toda. E os espias disseram: perfeito, você já demonstrou que crê, você já demonstrou que você confia no nosso Deus. O que eu acho interessante é que aqui, no versículo 9, quando Raabe disse assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Quando ela disse isso, essa mulher prostituta, dona de um cabaré, de um bordel, ela demonstrou muito mais fé do que aqueles 10 espias que Moisés havia mandado espiar a terra muitos anos atrás. Lembra dos 10 espias? Os 12 foram os 12, Josué e Caleb creram, confiaram. 10, não vai dar certo. O povo dessa terra é muito forte, são gigantes, nós somos como gafanhoto aos olhos dele, nós não temos condições de vencê-los. Uma mulher prostituta disse: não, eu bem sei, eu tenho certeza que Deus deu essa terra para vocês, que vocês vão tomar posse dela, ninguém vai impedir isso. Então essa mulher demonstrou muito mais fé do que aqueles 10 espias medrosos, covardes, de uma fé morta, de uma fé só de palavras, mesmo sendo israelita. Ela era uma estrangeira, ela era uma gentia. Aí ela disse: o Deus de vocês é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Ou seja, Ele está no controle de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E ela provou que acreditava realmente em Deus, que cria realmente nisso que ela estava dizendo, com a sua atitude. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é provar o que está dizendo. Olha, eu sei que Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. E como prova de que eu creio nisso, eu vou esconder vocês aqui. O rei não vai me pegar, ele não vai me matar. E se matar, não tem problema, porque eu estou fazendo pelo Deus Todo-Poderoso. Aqui, ó. Quer dizer que no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, havia uma mulher que havia sido predestinada por Deus para a salvação. E essa mulher agiu de uma maneira que não deixou dúvidas de que ela fazia parte do povo de Deus. Por isso que essa mulher aqui aparece lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Esta mulher está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Deus se compadeceu de Raabe. Deus poupou a vida dessa mulher e de toda a sua família da grande matança que sucedeu quando eles invadiram a cidade de Jericó. Os espias disseram: olha, você vai colocar um pedaço de pano vermelho, um barbante vermelho, para quando as tropas de Israel invadirem, todos eles vão saber disso, que a casa que tem um barbante vermelho é a casa de uma mulher predestinada por Deus. E ali não vai haver morte, eles não vão destruir. Agora pendura lá, tá? Mais uma vez ela correu risco, né? Imagina, colocar um barbantão vermelhão, e se as turmas ficar aqui, o que é isso aí? Quisesse saber o que era, ela nem está nem aí, vou pendurar. Agora veja bem, Deus salvou da matança ela e a sua família, não porque colocou um barbante. O barbante era apenas o sinal para identificar a casa de uma mulher que cria. Porque esses picaretas espirituais que estão aí fora, enganando o povo, diz assim: nós vamos distribuir o barbante vermelho de Raabe, você vai pendurar na tua janela e o mal não vai entrar na tua casa. Vai nessa para você ver. Vai acreditar nisso para você ver. Você vai se ferrar. Barbante não salva ninguém. Pedaço de pano não vai impedir de mal nenhum te atingir. O que impede é se você tiver uma fé verdadeira em Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, Raabe foi uma mulher de uma coragem extraordinária.
Porque, irmãos, você sabe o que é você arriscar a vida? Você fazer algo que coloca a tua vida em risco por amor à causa de Deus, como essa mulher fez? Não é colocar em risco R$100, R$200. Não, é colocar em risco a vida. Olha, vai fazer isso, pode morrer, viu? Se descobrirem, você vai ser morta como traidora. Vai ser executada de imediato. Está traindo o teu povo. Está traindo o teu rei. Tá aqui, ó. Por isso eu sempre digo que a fé, ela só tem razão de ser, na maioria das vezes, quando nós corremos risco. Se você não corre risco, como é que você vai provar que crê em Deus? Alguns anos atrás, eu fazia um programa de rádio em Recife, e eu recebi uma carta de um preso da penitenciária lá da ilha de Itamaracá, em Recife. E o preso dizendo: pastor, olha, estou ouvindo o teu programa, nunca ouvi ninguém pregar essa verdade que o senhor prega. Nós temos aqui na penitenciária um auditório onde a gente se reúne. Não daria para o senhor vir aqui pregar para a gente? E eu disse: puxa vida, quando eu li aquilo eu me condoí. Eu digo: eu não posso deixar de ir, eu vou. Aí fui à penitenciária, conversei, acertamos o dia, sábado à tarde estava lá eu. Um auditório que cabia assim umas 100 pessoas, estava lotado de preso. E eu preguei, conversamos, batemos um papo, e continuamos a fazer esse trabalho todos os sábados na penitenciária. Aí um dia eles disseram assim para mim: puxa, pastor, nosso maior sonho era ir assistir um culto na Cristo é Vida. Eu digo: pois é, mas quando Deus libertava... Não, mas puxa, e se o senhor fosse falar com o juiz criminal? Se o senhor fosse falar com o juiz das execuções penais, quem sabe ele autorizava alguns de nós ir? Eu digo: mas será? Poxa, pastor, tenta. Aí nós fomos falar com o juiz. Olha, imagina aí, falar com o juiz para liberar preso para assistir culto. Homens condenados a 40 anos de prisão. Um deles tinha matado mais de 20 pessoas. Era um bandido cruel. Aí eu fui. E o juiz disse assim: o senhor tem certeza do que o senhor está me pedindo? Eu digo: tenho. Esse pastor, aqueles homens são perigosíssimos. Gente fria. Gente que já matou 10, 15. E como é que o senhor quer levá-los para a sua igreja para assistir culto? Se deixar esses homens, eles vão embora. Não... Aí eu: doutor, olha só. Tem uns lá que estão convertidos de verdade. As suas vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Como é que o senhor sabe? Eu digo: porque eu sei. Sabe o que aconteceu? O juiz disse assim: olha, faz o seguinte, me dê o nome e a matrícula desses presos, que o senhor diz que estão convertidos, eu vou liberar. Se um deles fugir, eu boto o senhor na penitenciária. Não, ele falou sério, não falou brincando não, não era brincadeira, não era sério. O senhor aceita o desafio? Está aceito. Está aceito. Aí eu conversei com um dele lá, que eu mantinha muito contato, e disse: vem cá, olha, eu não estou aqui dentro, eu não conheço. Você pode me dizer exatamente quem está convertido aqui? Aquele que você olha e diz que não está brincando? Diz: posso, pastor. Porque tem uns aqui que só se fingem de crente, para levar a boa vida aqui dentro, para serem ajudados pelas igrejas. Mas eu sei quem é e quem não é. Então me dê a relação. Me deram a relação e lá fui eu levar para o juiz. O juiz disse: tá bom, o senhor está autorizado, o senhor vai lá com um carro, providencia um transporte, vai pegá-los na penitenciária, 8 horas da manhã, e vai devolvê-los 1h da tarde. Eu disse: não, deixe eu devolvê-los 2h30, para eles almoçarem comigo. Como é que é? Eu digo:
Eu quero todo domingo fazer um almoço para eles na igreja. Eu quero almoçar com eles. Aí eu disse, perfeitamente, deixou. Irmãos, todos os domingos, nós íamos de manhã, 2 topics, pegava esses presos e trazia para a igreja. Você não imagina o problema que eu enfrentei na igreja. Se levantaram os irmãos que iam sair da igreja, lugar de preso não é na igreja, lugar de preso é na cadeia, o pastor está colocando a gente em risco, como é que a gente vai conviver aqui com assassinos, com bandidos? Eu digo, pois eles vão continuar vindo até o dia que Deus permitir que eles venham. Isso é uma atitude de fé. Correr riscos, porque na vida espiritual, as coisas funcionam dessa maneira. Se você não age, se você não toma atitude, se você não é capaz de se arriscar em nada, a tua fé é morta, não vale nada. Nada. Se você não se doa em favor da obra de Deus, olha, a tua fé é morta. Porque tem gente, irmãos, que diz que crê em Deus, mas não toma atitudes diante das lutas da vida. Quando enfrenta problemas, baixa a cabeça, fica prostrado, é incapaz de reagir, fica paradão, esperando somente Deus agir. Mas o problema é que Deus só age depois que nós agimos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente aqui na nossa igreja, tem gente aqui no nosso ministério, que está precisando urgentemente começar a agir, para que Deus possa lhe dar vitória. Tem gente aqui que não está recebendo vitória, porque não está agindo, está parado. Como disse o Raul Seixas, sentado num apartamento, numa cadeira, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não agem, não lutam, não tomam atitudes. Então Deus está falando com você nessa manhã. Se você ficar parado, esperando que Deus faça tudo por você, vai morrer esperando. Porque a fé sem obras é morta. Tome iniciativas. Tome atitudes. Vá à luta. Tem problemas, enfrente os problemas. De cabeça erguida, com aquela certeza absoluta de que Deus vai te dar a vitória. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu posso ensinar essas verdades aqui, porque eu sempre vivi uma fé com obras. Por isso que eu amo falar sobre fé. Quando Deus me inspira a falar sobre fé, olha, eu fico numa felicidade tão grande, porque é um tema que sempre me apaixonou. Eu nunca me acovardei diante da dificuldade da vida. E olha que eu já passei por dificuldades violentíssimas. No início da igreja, aqui em Fortaleza, ali na esquina, naquela esquina da Princesa Isabel com a Liberato Barroso, começamos ali. Eu tinha saído da Seita Universal, ou melhor, Deus havia me tirado da Seita Universal, porque ninguém sai dali se Deus não tirar. Tem que ser Deus tirando. E começamos. Meia dúzia de pessoas, meia dúzia de gato pingado. A oferta da igreja não dava nem para pagar as quentinhas que nós comprávamos num barzinho que tem ali, para os pedreiros que estavam trabalhando, ajeitando um buraco ali, o prédio era todo esculhambado. Um dia o irmão chegou, esse pastor, a mulher fez um escândalo na porta da igreja, porque chegou de noite, tinha que pagar ela as quentinhas, 5 quentinhas, R$20, e não tinha o dinheiro. Uma dificuldade que você não faz ideia. Um dia, meus irmãos ligaram para mim e disseram, para com esse negócio de igreja, você vai insistir com isso, deixa de ser burro. Já não basta o que você passou, olha quanta humilhação você sofreu, você foi alvo de calúnia, para com isso, vem aqui para o Rio, nós estamos ganhando dinheiro aqui a rodo. Na época eles tinham uma casa de shows, agências de automóveis,
começando a construir um parque aquático. Vem para cá, se associa a gente e vamos viver a vida. E eu bati o telefone, nunca mais atendi. Depois eu falei com ele, depois de algum tempo, mas nunca mais atendi. Aquilo me afrontou, sabe? Porque eu digo, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Tinha tudo para fechar as portas. Um dia só tinha uma solução. Eu disse para minha mulher, olha, não está dando, mas eu não desisto. Eu creio em Deus. Eu digo, vamos fazer uma coisa, você concorda que eu venda o que a gente tem em casa? E ela disse, perfeitamente. O que você fizer, eu estou junto. Tira a aliança, tira a tua. Cadê aquele cordão que eu te dei de presente de casamento, de aniversário de casamento? Dá para cá. Mandei vender as joias que a gente tinha aqui no centro, derretida a preço de banana, para não deixar a igreja fechar. Vende o videocassete. Naquela época não era DVD, era videocassete. Temos 2 televisões. Onde é que se vende TV usada? Leva e vende. Eu fiz isso. Hoje, passado mais de 20 anos, estamos nós aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca me desamparou, porque Deus é fiel. A palavra de Deus não volta vazia, irmão. A palavra de Deus, ela se cumpre, mas ela se cumpre na vida daquele que crê. Mas o crer com atitudes. Por exemplo, Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Olha a palavra que não volta vazia. Essa palavra aqui se cumpre. Deus está dizendo, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora preste atenção. Deus nunca prometeu que nós não enfrentaríamos problemas na vida. Deus nunca prometeu isso. Essa pastosada que fica enganando as pessoas, se você aceitar Jesus, você vai viver um mar de rosa, nunca mais você vai ter problema, você vai ter saúde perfeita, você nunca mais vai enfrentar crise financeira. Isso é mentira. A vida é cheia de lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não temam, eu venci o mundo. O que Deus prometeu que está aqui, é que na hora dos problemas, Ele estaria conosco em nome de Jesus Cristo. O que Deus está prometendo, não é uma vida sem problemas, mas Ele está dizendo, venha o problema que vier, você não será vencido pelos problemas, porque eu sou contigo, aleluia. O problema é que as pessoas não sabem dessa verdade. E aí você vê um monte de gente dentro de igreja, carregando Bíblia debaixo do braço, dizendo que crê em Deus, mas ansiosas por causa das dificuldades da vida. Quando vem problemas, elas entram em pânico, ficam apavoradas, ficam deprimidas. Olha, você gostaria de ver essa palavra se cumprindo na tua vida? Quem gostaria, levante a mão. De ver essa palavra aqui se cumprindo. Eu não sei se depois do que eu vou falar, você vai continuar com a mesma opinião, dizer que quer. Se você quiser ver isso aqui se cumprir na tua vida, você vai ter que passar pelas águas. Você vai ter que enfrentar rios caudalosos. Você vai ter que entrar no meio de um fogo ardente. Porque senão como é que você vai ver? Pastor, quer dizer que eu vou entrar no mar, é? Vou ter que entrar na água. Eu vou ter que procurar um rio com a correnteza bem grande. Não. Isso aqui é uma metáfora. Esse rio, essas águas, esse fogo,
Tudo isso tipifica as lutas do dia a dia da vida. Você vai ter que enfrentar lutas. Aí você vai ver Deus cumprindo a palavra. Você no meio de uma luta terrível, e Deus vai lá e dá livramento em nome de Jesus Cristo. No meio de um fogo ardente, aí vem a mão de Deus e te livra do fogo. Então eu vou repetir o que eu disse ainda há pouco aqui. As provações que Deus permite aconteçam na nossa vida, sempre tem o objetivo de nos abençoar, sempre tem o objetivo de nos tornar mais fortes. Por isso que a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muita gente que perde as bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque foge das provações. Não quer lutar, não quer se esforçar, não quer fazer sacrifício. Está cheio de gente assim. Conta-se que um dia havia um rei, num reino muito distante, e esse rei um dia pegou, chamou os seus servos e arrastaram uma pedra enorme, uma rocha muito grande. E ele colocou a pedra exatamente na principal entrada da cidade. Praticamente obstruiu a entrada da cidade. E ninguém entendia porque ele estava fazendo aquilo. E ele preparou um esconderijo lá e ficou lá observando. Aí conta-se que as pessoas vinham, gente de todos os tipos, altos, baixos, magro, gordo, pretos, brancos, ricos, pobres. E todos eles, quando chegavam diante daquela pedra, diziam, caramba, olha só, interrompeu a estrada. Bom, vamos desviar por aqui, por dentro do mato, e entrar por dentro dos matos e ir em frente. Todo mundo fez isso. Alguns até esbravejaram. Esse rei é incompetente. Como é que deixa uma pedra dessa? Como é que não mandou logo tirar para a gente passar tranquilo? Esse rei devia ser destituído do cargo de rei. Uma turma veio de lá e quando viu a pedra, vamos desviar e vamos fazer um jejum para Deus tirar essa pedra do lugar. Outros disseram, não, vamos fazer uma corrente das coisas impossíveis, para ver se Deus estende a mão e move a pedra. Outros disseram, isso é coisa do diabo, do capeta, isso é coisa de Satanás. Outros disseram, se depender de mim, vai ficar aí o resto da vida, porque eu não vou mover uma palha, eu não vou gastar as minhas energias, eu não vou trabalhar para tirar essa pedra do caminho, já basta o trabalho que eu faço para tocar minha vida em frente, não vou tirar pedra de lugar nenhum. Só que de repente, vem lá um homem, uma carrocinha com verduras, ele tinha lá uma horta que ele plantava, levava para vender na feira. E quando ele chega e encontra a pedra, ele olha e diz, puxa vida, ninguém removeu a pedra, ninguém fez nada. Alguém deve ter dito, não vai dizer que você vai fazer. Ora, se ninguém fez, e eu estou sentindo vontade de fazer, é porque Deus está permitindo que eu faça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Encostou a sua carrocinha com as verduras e começou a trabalhar para remover a pedra. Deu duro, suor, ficou com o corpo dolorido, gastou todas as energias possíveis. Depois de uns 3 dias de um trabalho exaustivo, ele já não tinha mais força, a pedra foi removida. Conseguiu jogá-la, aquela rocha enorme, para a lateral da estrada. Aí ele voltou, pegou a carrocinha com as verduras. Quando ele ia, isso é, aonde a pedra estava, embaixo tinha uma bolsa de couro. Aí ele foi lá, abriu a bolsa e pasmem, a bolsa estava recheada de moedas de ouro, uma fortuna incalculável.
E tinha um papel, ele abriu, era uma carta do rei, dizendo: esse tesouro inestimável é para aquela pessoa que parou, trabalhou e removeu a pedra. Hã? Não, isso não está na Bíblia não, irmão. Isso é uma ilustração. Isso é uma ilustração. Então, olha, e que essa ilustração sirva para que a gente aprenda, e nós temos que aprender, que todo obstáculo que Deus permita que surja no nosso caminho, e Deus permite que surjam muitos obstáculos, não são poucos não, que a gente aprenda que tudo aquilo que Deus requer de nós é sempre uma oportunidade para Deus fazer coisas grandes na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Sempre, 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 sempre. Muitas das vezes as pessoas se desviam do caminho para não ter que encarar a realidade. Tem gente que não quer encarar a realidade da vida, se desvia do caminho para não ter que fazer sacrifício, para não ter que gastar suas energias, para não ter que gastar o seu tempo. E aí normalmente as pessoas acabam passando para as outras os problemas que elas não querem assumir. Tem gente que não quer assumir problemas, não quer assumir a sua parte na responsabilidade. Aí vai se privar de experimentar a bênção de Deus na sua vida. E eu termino perguntando: como é que você tem vivido a tua vida? Como é que você tem vivido a tua fé? Na hora que aparece uma pedra no caminho, você remove a pedra, ou você se desvia e deixa para outros remover? Não, isso aí não é comigo, não. Isso aí não é problema meu. Eu não vou fazer nada disso. Estou nem aí. Como é que você faz nessas horas aqui, ó? Na hora de ajudar a obra de Deus, você ajuda ou você se desvia e deixa que outros façam por você? Como é que você tem vivido? Você tem evangelizado ou você espera que outros evangelizem por você? Quantas almas já foram salvas você sendo instrumento de Deus? Ah, pastor, nunca trouxe ninguém à igreja, mas tem irmãos aí que são bons de papo, sabe? Eu espero que eles façam muito por mim e por eles. Está se desviando da pedra. Quando você acha difícil participar do clube do CD, você está se desviando da pedra. Não, para que eu vou gastar dinheiro com isso? Eu já escuto a pregação mesmo, né? Como se fosse uma coisa vã, como se fosse uma coisa sem nenhum valor, uma porcaria. Não, se tiver que comprar CD, eu vou comprar do Chitãozinho Chororó, eu vou comprar do Fagner, que é muito bom, excelente artista, também gosto. Está se desviando da pedra. Quando você deixa de trazer o mantimento do bom samaritano para ajudar pessoas necessitadas, você está se desviando do caminho. Isso é uma pedra. Aí você, não vou levar não, deixa eu desviar. Outro leva. Tem irmão lá que tem mais condições do que eu. Deixa ele levar. Vai levar por mim. Para que o pastor vai inventar de botar televisão na internet só para ter mais despesa, só para eu ter que ajudar mais? Está se desviando da pedra. E Deus permite que essas pedras apareçam para que a gente exercite a nossa fé, para que a gente faça a nossa parte, para que a gente tome atitudes, para que a gente faça sacrifício, para que a gente se esforce, para que a gente enfrente a dificuldade, na certeza de que Deus é conosco e a vitória final será nossa e a recompensa virá da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém?
Você tem feito isso? Se alguém chegar para você e disser, mostra a tua fé, o que você diria para essa pessoa? Que exemplo você daria de que você crê realmente em Deus? Você teria alguma coisa para mostrar para alguém? Alguma atitude que você já tomou, que arriscou a própria vida, alguma atitude que você tomou que só uma pessoa que crê tomaria? Ou você ia dizer, não, eu não tenho nada para contar, eu apenas digo que creio. Eu tenho um monte de coisa para contar. Se perguntar para mim, mostra a tua fé, eu digo, eu quero que você mostre a sua sem obras. Eu não vou nem dizer que eu creio. Eu vou só contar o que eu fiz e você verá a minha fé. Você está aí gritando, se esgoelando, e eu não vejo fé nenhuma em você. Agora, com as minhas obras, eu te mostrarei a minha fé. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma reflexão sobre o que Deus falou conosco nesta manhã. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento aos céus.